falando dos milagres de Jesus. A Tatiana falou de um milagre, né? Ela destacou bem lá de Caná, onde Jesus transformava água em vinho. Foi uma pregação maravilhosa. Deus falou muito comigo e hoje Ele quer falar conosco de novo. João 5 fala da cura de um paralítico de Betesda. Foi uma palavra bem conhecida. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia... Obrigada, irmão. E o primeiro que ali descia, em certo tempo, ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama, mas é até aqui. Amém, irmãos? Pode se sentar. Essa palavra aqui, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, ao meu pastor amado. E não é fácil, né, Pedro? O Pedro já está desenvolvido, mas a gente não tem a habilidade para falar, mas a gente tem que estar tranquilo, porque é Deus que, não é a gente, é Deus. E aqui fala da cura de um paralítico de Betesda, e aí, quando o irmão começou com João 10, eu falei: confirma. Por quê, irmãos? Porque eu fiquei nessa palavra aqui, quando fala assim: ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Então, eu falei: é confirmação. Por quê? Porque eu parei nessa palavra, porta das ovelhas. Mas, enfim, Jesus, ele ia para uma festa, e não foi a festa, antes ele foi junto aos enfermos ali que estavam naquele tanque. E essa porta era próxima. Essa porta das ovelhas, ela é a mesma que lá em Neemias, ela tinha sido destruída e foi reconstruída, certo? Neemias, ele reconstruiu. E lá no capítulo de Neemias, tem uma parte em que eles louvam. Eu acredito que essa porta, ele fala em cima, né? Parece que em cima tinha como andar, e eles andavam e louvavam, e tinham vários tocadores, enfim, estavam adorando ao Senhor nessa porta. Era uma delas, porta das ovelhas, porque eles falavam que passavam por várias portas, até a porta das ovelhas, depois provavelmente voltavam, mas, enfim, é a mesma porta. Porta das ovelhas, a qual e neste jazia grande multidão de enfermos. E há certas coisas que a gente compara, né? Porque esse paralítico aqui, comparando com aquele paralítico de Marcos 2, fala da cura de um outro paralítico, quando Jesus estava na casa de Pedro, e lá tinha uma grande multidão também. Então, aí eu comparei, pensei, né? Lá tinha um templo, na palavra que nós estamos lendo aqui, tinha um templo, tinha uma porta, e antes de você entrar ali próximo, tinha esses enfermos ali naquela piscina, né? Estavam todos ali alojados. E no outro paralítico, havia uma multidão, né? Tão cheio, e Jesus estava lá falando da palavra de Deus. E comparando esses dois paralíticos, a gente vê que essa porta, a porta da casa de Pedro, ninguém nem podia entrar. É aquela passagem
em que os homens chegam carregando um paralítico. São 4 homens que carregam um paralítico, e aí eles não conseguem passar pela porta, de tanta gente que tinha na porta. E aí eles vão por cima do telhado e descem o homem, e aí recebem o milagre, porque Jesus cura, né? Fala assim, que grande é a fé de vocês, porque vocês fazerem tudo isso para chegar até a mim, né? O sacrifício que eles fizeram, a estratégia que eles tiveram para chegar até Jesus. Agora a gente volta aqui em João 5. Esse aqui é diferente, essa porta é uma porta onde passam as ovelhas para o sacrifício lá no templo. Porque, muito provavelmente, nessa festa que Jesus estava indo, vai ter sacrifícios, as ovelhas vão passar por ali. Eles tinham como ver, saber que existiam sacrifícios sendo feitos ali, próximo a eles, mas eles não estavam participando, eles eram enfermos. Aí, quando nós continuamos aqui, multidão, cegos, coxos e paralíticos. O cego, provavelmente, alguns cegos foram curados. Provavelmente, alguns coxos foram curados. E o interessante é que alguns paralíticos foram curados, mas esse paralítico não foi. Existem algumas coisas que impedem, porque você, quando tem assim, alguns problemas, você não faz como os outros, você faz do seu jeito e não, como que eu vou dizer para você, não desenvolve um meio novo de fazer. Então, as coisas ficam mais difíceis, mais demoradas. Esse aqui, quando Jesus perguntou para ele assim, você quer ficar são? Quer ser curado? Ele foi explicar o que é, como que acontece. Tem muita gente que é assim, né? Você fala assim, você está... Não, mas sabe o que é? Porque eu não consigo isso, porque tem fulano que me impede, tem isso. Ele não vê que ele só podia falar sim, quero. E aí a gente vai no outro paralítico, a mesma pergunta foi feita. Você quer ficar curado? Ele respondeu sim, de imediato. Grande é a tua fé. Então, irmãos, há certas coisas que a gente, quando tem fé, foco, você não, porque o foco desse aleijado eram as águas. Era aquilo, só daquela forma ele poderia ser curado. E o nosso Jesus, ele tem jeitos e meios de nos curar. Não é só de um jeito. Ele pode vir de várias maneiras. Mas a nossa fé, sabe, eu confio que Deus vai fazer. Eu confio que Deus vai fazer. E outra coisa que chama muita atenção nessa palavra é que lá no outro paralítico, ele fala assim, teus pecados foram perdoados. Até os fariseus acham ruim, porque falam, quem é você para perdoar? Né? Só Deus pode perdoar. Mas não é isso que eu quero enfatizar. É que Deus, quando falou para o outro, teus pecados são perdoados, ele usou a palavra ou. Levanta e toma a tua cama e anda. Ou seja, se você falar assim para mim, o ou quer dizer eu posso falar uma coisa ou outra. Se eu falar assim, toma a tua cama e anda, você é a mesma coisa, ou eu falo, te são perdoados. Então, é algo equivalente que Deus fala na questão da cura sobre perdão. Irmãos, muitas vezes a gente tem novidade de dor, alguma dor começa a vir, dor de cabeça, dor no braço. Eu, recentemente, tinha uma dor no braço, estava orando por isso. Falei assim, será? Eu já fico pensando em pecado. A primeira coisa que eu começo a orar é sobre o meu pecado. E não como que veio, não importa como que veio. Veio de alguma forma. Ou é físico ou espiritual, não importa. Eu já fico pensando assim, será? Aí a gente tem que se examinar, irmãos. Porque sempre tem alguma coisa. Sempre tem. Mas é difícil, não é fácil. Você fala, mas eu não falei nem com ninguém. Mas será que você não pensou? Será que você não falou mesmo? E aí você vai, meu Deus, se foi isso, me perdoa. Vá e não peque mais. Não é assim?
Então, irmãos, nós temos assim a capacidade de, quando estivermos enfermos, já no início, porque nós temos sabedoria, temos um discernimento para saber se aquilo pode ser alguma coisa que não é. Às vezes você tem que ir no médico, às vezes não. Às vezes é espiritual. Estava conversando isso com a irmã Zila outro dia. Muitas vezes, se a gente tivesse essa fé de estar sempre buscando a resposta no Senhor e compreendendo o que é que vem a ser a questão das nossas enfermidades, nós poderíamos ter menos enfermidades. Porque tem muita enfermidade, irmão, que realmente é física e você tem que tratar. Mas eu estou falando das espirituais. Então, entendam, o que é espiritual, a gente entende pelo Espírito. E o que não é, então você trata. E até para tratar, Deus nos dá a direção de médico, não é, irmã Creuza? Deus nos dá o médico certo para fazer. Porque nós estamos orando pela irmã Creuza, na parte da saúde dela, que ela comentou, e nós estávamos orando, e eu sempre pergunto para ela como é que está, e hoje ela até provavelmente vai ter o nosso testemunho aqui, né, irmã? Porque Deus está agindo. E o que o irmão Rubens falou, nós estamos já começando a ter resultado de oração. É que a gente fica assim meio, será? Nossa, mas que coisa, né? Ficou boa? Não, foi Jesus mesmo. Foi Jesus quem fez. Foi a oração, sim. Esse negócio da Magali, de ser rápido desse jeito, foi a oração da igreja. Nós sabemos em quem temos crido. Ele é o Deus que está fazendo tudo isso. Jesus está aqui, essa porta aqui é abençoada. Não é a porta das ovelhas, mas é a porta em que o bom pastor está. E ele está aqui entre nós, e ele é o Deus que cura, e ele, quando se mostrou aquele aleijado, ele também fez assim, depois ele não sabia, nessa parte aqui, esse aleijado não tinha conhecimento que era Jesus, porque ainda as informações não chegavam ali, as curas que ele tinha feito, já no outro paralítico ele foi, sabendo que Jesus curava. Então, quando você não conhece a Jesus, é diferente. Jesus se mostrou a ele, olha, eu sou a porta. Como está lá em João 10, 7. Eu sou a porta. E o interessante é que onde o irmão pastor Jean leu, ele fala, eu sou a porta das ovelhas. E aqui também está escrito, próximo à porta das ovelhas. E quem apareceu para o aleijado? Jesus. E Jesus pode aparecer para nós também hoje? Pode. Pode aparecer para o teu parente? Pode. Esse mesmo Jesus que curou aquele aleijado, cura teu filho, vai até no exterior, ele vai para qualquer lugar. É a nossa oração, né, irmãos? Que nós temos que ter, assim, como que eu vou dizer, igual a irmã Ivone estava falando agora, quando a gente é impulsionado a orar mais, são coisas acontecendo que precisa que você leve a Deus. E você não percebe, muitas vezes, sofre e não leva a Deus, como a canção que foi aqui, da Marina com a Mislaine cantaram. As suas preocupações, você não leva a Deus. Acostumou tanto, como esse aleijado, acostumou tanto aquilo lá, você não leva a Deus. 38 anos, talvez, irmãos, aquele aleijado pensou assim, como Jesus fez a pergunta e ele respondeu, o que estava na cabeça dele? Poxa, ninguém me ajuda. Mas você se relaciona bem com as pessoas para te ajudar? Porque o outro paralítico tinha 4 amigos. E você não tinha nenhum? Então, irmãos, e Jesus falou para ele, olha, cuidado para que você não peque mais. Porque senão pode ser pior. Que nesse pior que Jesus falou, seria a perda da vida eterna. Que é o pior do que aleijado, porque até está falando com a Zila hoje, ó, se você morrer com dor, morrer, né, com algum problema físico, alguma doença, isso não é nada. O que é o mais preocupante é você morrer sem a tua salvação. Isso é preocupante. Aí, quando morre alguém que não aceitou Jesus, não buscou o Senhor, né, mas... porque a pessoa recebe a cura. Ele, nesse caso aqui, irmãos, ele recebeu a cura. E se Jesus disse isso, é porque ele estava
provavelmente fazendo alguma coisa que já não ia para os caminhos do Senhor. E ele tinha agora condições, ele não era mais aleijado, ele estava na igreja, lá, podia ir no templo, porque ele não era mais aleijado, não ia carregar mais cama. Mas ele, muito provavelmente, fez algo e o Senhor veio pela segunda vez. Olha que privilégio esse homem teve. Ele esperou tanto tempo, mas quando Jesus apareceu para ele 2 vezes. E às vezes a gente tem essa chance também, né? Pessoas que a gente conhece, que estão em estado, sabe, deprimente, às vezes no hospital, se livra daquele mal, mas não vem para o caminho do Senhor. Não reconhece. Eu tenho uma pessoa que eu lembro da Covid, muita gente foi hospitalizada, vocês lembram? Muita gente ficava nos hospitais. Tinha um espírita que ele pegou, não pelo ser espírita, que ele escolheu isso, mas a questão é que, no dia que ele voltou do hospital, ele glorificava tanto a Deus. Olha, eu pensei até que ele ia ser cristão. Nossa, mas cantava os hinos, ele sabia todos. E até gravou, né? E colocou lá, postou. Aí eu falei, olha que bênção. Quem sabe, né? Não mudou. Não mudou. Ele ficou no mesmo, só na hora do vamos ver, que você está sofrendo. Algumas pessoas realmente pegam a cruz e falam, não, é esse caminho que eu quero. Mas não são todos, né? Então, irmãos, que nós possamos orar, continuar orando pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, intercedendo e entendendo que o Senhor, Ele tem uma festa aí para a gente participar. Porque Ele parou de ir na festa para poder curar o aleijado. E o aleijado pôde andar para ir na festa também. E nós também sejamos curados, né? De todos os males, de tudo que vem nos perturbando. Irmãos, eu queria também dizer que antes dessa palavra, eu ia até comentar, eu falei assim, por que será que... uma palavra que eu gostava era da multiplicação dos pães. Que Jesus multiplica, né? E eu sinto assim de falar para você que está com falta de algo, você faça como Jesus fez. Apresente ao Senhor o que você tem. Eu não sei se é boleto, eu não sei se é um alimento que você está precisando, eu não sei o que é. Mas erga e dê graças a Deus. Deus vai multiplicar. Deus vai depender da tua fé. E não importa o que seja, se é uma maçã, não sei o que é, mas eu sei que você tem que elevar e mostrar ao Senhor com fé e confia. Confia no que você vai fazer, porque o Senhor vai multiplicar. O Senhor, Ele não fica devendo nada para ninguém, né? Deus, nosso Jesus é maravilhoso. Assim, irmãos, eu deixo a igreja com a paz do Senhor. Amém?